Salve, salve, nação, nação, vambora com mais um vídeo aí sobre o nosso Flamengo, né? O Flamengo vai enfrentar nesse sábado, agora, dia 1º de abril, o Fluminense pelo primeiro jogo de ida da final do Carioca, né? O Flamengo não tem um retrospecto muito bom contra o Fluminense nos últimos clássicos, né? Mas é aquilo, o Flamengo tem essa 2 semanas aproximadamente de treinamento, ou uma semana, agora já passou uma semana, agora tem mais uma semana de treinamento. E é aquilo, será que o Vitor Pereira vai conseguir dar um jeito no sistema defensivo do Flamengo? E, na minha visão, não somente de todo mundo e praticamente, né, é o principal problema do Flamengo para o restante da temporada. Será que o Vitor Pereira vai conseguir consertar mesmo? Arrascaeta, será que joga ou não joga? Possivelmente pode ser desfalque por causa da lesão do pubis e adutor. Então, vambora reagir aqui mais um vídeo, vai deixando seu like e sua inscrição para ajudar o canal, né? Seu like é bastante importante. É isso aí, tamo junto e vambora para o vídeo. Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo. E tamo junto e vambora pro vídeo. Deixa o like. Valeu! Essa briga vai ser boa. Primeiro título expressivo para os dois. É, né? para os dois. Não, mas é porque não tem jeito. Tem a rivalidade, né? Tem esse Flamengo que não ganha do Fluminense, não consegue ganhar do Fluminense. Tem esse duelo repetido pela quarta vez, a final, os dois fazendo a final do Carioca pela quarta vez, sendo que da última vez o Fluminense ganhou com o Abel Braga. Muito desse time do Fernando Diniz vem do Abel Braga, trabalho do Abel Braga. E tem essa questão do Flamengo, aí é uma questão do Flamengo com o Vitor Pereira. A torcida anda desconfiada, a torcida não concorda com várias substituições, às vezes não concorda com o time titular que ele coloca em campo. Ou seja, então, assim, por causa disso tudo, de todo esse contexto, é importante. O Fluminense chega favorito. É um título importante. Não, e veja só, você dá um contexto... e perdeu, né? Vitor Pereira perdeu vários títulos aí. Falando em título importante... Perdeu 3, né? Perdeu. Então, tudo que o Flamengo... As chances que o Flamengo tinha de ser campeão foram perdidas. As chances que o Dorival deu ao Flamengo para poder disputar títulos importantes, o Vitor Pereira perdeu. Agora, o que eu gostaria de deixar claro... Mas, Elia, você está se contradizendo, está dizendo que o Flamengo não é mais favorito? Não. Na minha opinião, o Flamengo é o favorito... não no papel, não pelo que tem feito até aqui. Por tudo que tem feito até aqui, o Fluminense é o favorito. Porque o Fluminense fez a melhor campanha, o Fluminense é o atual campeão carioca. Então, pelo que tem feito até aqui, o favoritismo vai para o Fluminense. Mas como os modelos são muito parecidos de jogo, e eu acredito mais no time do Flamengo do que no time do Fluminense, eu estou reputando o favoritismo meu particular no time do Flamengo. Agora, tem uma coisa que o time do Fluminense poderá se aproveitar e deve se aproveitar, caso seja campeão, é da defesa inconsistente do Flamengo. O Flamengo tem uma defesa inconsistente e muito dessa inconsistência passa pelo Davi Luiz. Ele é muito fraco nas bolas paradas, ele é muito fraco nas bolas aéreas e tem muita dificuldade de se posicionar. Se você observar todos os gols aéreos, de bola aérea, que o Flamengo tomou, normalmente você vai ver o Davi Luiz envolvido no lance e o que é pior, sem saber o que fazer, sem saber onde está, sem saber onde se posicionar. Então, se o Fluminense for inteligente, se o Fernando Diniz tiver a capacidade de enxergar bem isso, vai ser um atalho para que o Fluminense possa conquistar a sua vitória. Agora, no mais, nos outros pontos todos, eu entendo que o Flamengo seja melhor. Acho que individualmente o Flamengo é melhor que o Fluminense. Eu acho que individualmente o Flamengo é melhor que o Fluminense. Eu não fico em cima do muro. Acho que o Vitor Pereira é um treinador melhor do que o Fernando Diniz. E por conta disso, eu entendo que o Flamengo tenha, na minha opinião, não é o que dizem os números do Campeonato Carioca. É só a minha opinião. O Flamengo é, neste momento, melhor do que o Fluminense. Bom, se é melhor ou não é, essa história tem ter 180 2 capítulos. Minutos, né? Essa história vai ter 2 capítulos. Mas que delícia. A gente ouviu agora há pouco. E a nossa tela fala sobre esquemas ali de as duplas ou trios feitos. O Vitor Pereira falou que nada é muito fixo, até porque a gente sabe como é o futebol. Mas não parece algo que ele vai abrir mão por agora, né, Mari? De 3 zagueiros. Não parece ser, e no momento ele precisa encontrar algum esquema que traga o
máximo de resultados possíveis para ele, né? Não só na questão do placar ou de ganhar a partida, mas de desempenho do time. Então, ele precisa de uma sequência, ele precisa de algum plano em mente para agora ele conseguir colocar em prática. Não me parece que ele vai abrir mão. Eu consigo perceber que o Flamengo ele tem se adaptado até que bem a esse sistema, mas ainda assim, em diversas partes do jogo, falta um certo encaixe, principalmente quando o adversário tem a bola, que foi o caso do Vasco no segundo tempo, principalmente no começo do segundo tempo, de muita intensidade. O Flamengo demorou para conseguir se organizar e muitas vezes também a dificuldade dos pontas laterais voltarem rápido para compor essa linha de 5, para conseguir se defender bem. Então, eu acho que ele tem encontrado alguma solução de esquema que ele vai insistir mais, mas ele volta a falar que vai se adaptar ao adversário, né? Que ele precisa de uma resposta imediata e aí para ter uma tranquilidade maior. Ele está buscando padrões para depois, dentro desse padrão, ele poder mexer em algo. Mas o sistema defensivo, Eugênio, porque assim, a gente sempre fala, Arrascaeta, poxa, tem lesionado bastante, mas o Everton Ribeiro não é mais o mesmo. A idade do próprio Gabigol, o Bruno Henrique, enfim, quando voltar ele já está mais velho. A gente vem questionando muito a questão de idade, de entrega e da parte física do setor ofensivo. Do setor defensivo também tem algum tipo de preocupação? Tem, porque se a gente olhar jogadores que são importantes nesse sistema, e a gente acabou de ouvir um deles, são jogadores já com uma idade mais avançada. Né? O Davi Luiz, o Rodrigo Caio é outro que está sempre com problemas físicos, médicos. É fundamental, ele informa, é o melhor zagueiro do Flamengo, o Rodrigo Caio, para mim. Mas a gente sempre fica achando que ele não vai ter muita longevidade, porque daqui a pouco vai voltar a ter um problema. Espero que não. Mas o Davi Luiz já não tem a vitalidade que teve em outras épocas. Então, a gente olha para o Flamengo e entende que ali na defesa, por exemplo, está fora há quanto tempo o Felipe Luiz? Desde a final da Libertadores do ano passado. Isso foi no final de outubro de 2022. Então, é uma peça que, teoricamente, você, dentro do elenco, é uma peça importante. Você deveria contar com o Felipe Luiz, porque ele te dá uma possibilidade enorme de ser um terceiro zagueiro, se transformar em volante, se transformar em ala. Ele fica demais. Ele é um jogador que tem essa leitura, mas já está fora do time desde o final do ano passado. Ou desde o meio do segundo semestre, não, no final do segundo semestre do ano passado. Então, há esse problema também. Há um problema maior no Flamengo, que acho que envolve vários jogadores que já foram participantes assim, de títulos importantes do Flamengo, que é a questão de serem intocáveis dentro da equipe. Então, você não pode mexer nesse jogador. E quando você tem vários jogadores nessa condição, que são intocáveis, o que acontece? Você não tem a liberdade para fazer a equipe ser mais competitiva. O Davi Luiz é intocável? O Davi Luiz não é intocável. Mas você acabou de falar ali na frente, do Gabigol, do Arrascaeta. O Pedro já ganhou um pouco disso também. Né? Então são jogadores... O Gerson, que voltou agora, mas também tem muita moral com a torcida. São jogadores donos do pedaço. É difícil você mexer com eles pela história que eles carregam. E isso limita muito a ação do treinador. Né? A gente discutiu muito isso aqui esse ano, né? Em alguns momentos era importante ter tirado o próprio Arrascaeta do time, não tirar completamente, mas de repente lançar num segundo tempo, com ele melhor preparado no aspecto físico, para dar mais combatividade. O Flamengo perde muito no meio de campo, né? O meio de campo com pouca gente, em geral. Então, é um trabalho difícil de você ajustar o coletivo, porque a defesa de um time não é dos 3 zagueiros, a defesa é dos 11 jogadores. Todo mundo no futebol hoje em dia precisa participar da marcação. Por exemplo, o Arrascaeta é muito importante, teve um bom primeiro tempo de novo contra o Vasco. Mas no jogo do último domingo, Gabigol e Pedro tiveram que se sacrificar um pouco a mais. Não que eles se sacrifiquem muito, mas eles tiveram que voltar um pouco mais justamente para deixar o Arrascaeta mais livre da marcação. O Flamengo sem a bola, o Arrascaeta era o homem mais avançado. O Gabigol voltava mais pela direita e o Pedro voltava pela esquerda. Tanto que o primeiro gol do Flamengo é o Pedro chutando da esquerda de fora da área. Por quê? O Flamengo recuperou a bola ali e ele estava ali ajudando naquela marcação. Quem estava centralizado era o Arrascaeta. Então, você acaba tendo que fazer compensações. Para ter a qualidade do Arrascaeta, eu abro mão do aspecto físico. E outro jogador vai ter que se doar. Só que aí você tira o Pedro da área. Nesse caso, ele fez o gol, mas ele não vai estar lá para receber um cruzamento, por exemplo. E a parte física também, dependendo, né, da condição do que o jogo te exige, você mata o jogador muito rápido.
Mas, Pedro, eu queria também te perguntar sobre... Eu sei que não é individualizar, porque o coletivo precisa trabalhar nesse sistema, mas tem um queridinho, um zagueiro queridinho da torcida do Flamengo. E eu queria saber sobre o Léo Pereira, porque ele viveu momentos, não de protagonismo, mas de mais relevância, depois vai pro banco, depois entra, depois foi mais importante com o técnico, menos com o outro. Um jogador que vive também nessa montanha-russa, né? Mari, queridinho da torcida no momento, assim, é difícil apontar, assim, porque tem um revezamento tão grande dos zagueiros, assim, e o Flamengo viveu um momento difícil nesse início de ano, mas, assim, o Fabrício Bruno tem sido bem elogiado, assim, pelos torcedores. Eu sempre falo que o termômetro é um misto de redes sociais com o que a gente observa no estádio, né? O Fabrício Bruno tem sido bem elogiado pelas atuações que ele tem, enfim, até a disposição que ele mostra nos jogos e tal. Então ele tem sido bem elogiado. Uma cara nova, com vigor físico, é mais jovem também, então isso talvez colabore e mostre velocidade nos jogos. E parece que tem agradado também ao técnico Vitor Pereira. O Rodrigo Caio também conta muito com carinho, faz parte daquele time de 2019, mas a sequência de lesões sempre atrapalha bastante. Em relação ao Léo Pereira, questão de lesão também. Saiu como titular inquestionável daquele time campeão do ano passado, mas enfrentou lesões nesse ano, especialmente ali no Mundial, na semifinal, ficou um bom tempo fora. E aí o Flamengo veio nas chacoalhadas, né? Trocando o time, mudando, modificando a zaga, porque tentava se ajustar e aí perdeu um pouco de espaço. Agora ele voltou e chegou até a entrar, mas até engraçado que você estava citando aí, depois nos clássicos, o Vitor Pereira contra o Del Valle, ele iniciou mais ou menos ali aqueles 3 zagueiros, embora o Thiago Maia saísse um pouco mais, mas no Fla-Flu, aquele Fla-Flu da Taça Guanabara que ele modificou bastante, foram 3 zagueiros de ofício. Aí de lá para cá ele modificou, ele nunca repetiu ali os 3 zagueiros de ofício. Por lesão, suspensão, vem sempre alternando. Então, o Léo Pereira vem nesse comboio aí, digamos assim. A gente até mostrou na tela, né, como esse trio e as duplas vão variando na quantidade de jogos sob o comando do Vitor Pereira. Pedro, dá para pensar para um Fla-Flu, agora já projetando bem mais para frente, alguma base ali desses 3 zagueiros? O que você imagina que o Flamengo pode fazer? Olha, Mari, para a gente imaginar, por enquanto, assim, é difícil a gente imaginar alguma coisa, porque ele está ainda no início projetando alguma equipe, mas assim, ele tem trabalhado bastante, assim, ele tem zagueiros de confiança mesmo, parece, assim. O Fabrício Bruno e o Davi Luiz são 2 deles, parece bem claro isso. E aí fica mais na questão do terceiro ali. O Pablo saiu por lesão, lesão na coxa esquerda, vamos ver como é que ele vai ter de disposição para voltar. E tem o Rodrigo Caio, que tem, enfim, a questão se ele vai fisicamente se apresentar muito bem. Nos últimos jogos aí ele tem conseguido atuar, então acho que vai ficar mais na questão de Fabrício Bruno, Davi Luiz, e aí esse terceiro elemento ali seria o Pablo ou o Rodrigo Caio. Acho que vai ficar mais nessa questão mesmo. Não me parece agora que ele vai voltar para aquela ideia do Thiago Maia fazendo a função ali, que ele fazia ali como um falso terceiro zagueiro, se a gente pode dizer dessa maneira. E tem muita gente que a gente conversando aqui, até com colegas, enfim, pessoal do dia a dia, Felipe Luiz, mais daqui a pouco, pode até se apresentar como uma possibilidade ali para fazer essa trinca, como ele já fez em alguns momentos com Paulo Souza e inclusive com o Rogério Ceni em determinado posicionamento quando o time atacava. Pedro, obrigada, viu, pela participação, pelas informações. Você volta aí ao longo da nossa programação também, tá? Obrigada. Bom, eu queria aproveitar, Mário, porque assim, o Eugênio falou, o sistema defensivo não é necessariamente a defesa. E essa volta do Felipe Luiz falando também sobre velocidade vai ser muito mais técnico e acho que vai ajudar o Flamengo numa coisa que ele tem muita dificuldade, que é a saída de bola. Quando o Vasco apertou ali, o Flamengo não conseguia sair. A bola não chegava nem no Gerson e se chegasse em Vidal, se chegasse em Thiago Maia, a bola batia e... E a gente já viu partidas este ano do Davi Luiz tentando ser esse homem da saída de jogo e deixando muito, né? Um buraco na defesa. Né? Porque o Felipe Luiz ele não vai corrigir a questão de velocidade, de posicionamento, nem nada. Ele vai... Para mim, é muito mais uma questão de organizar para ajudar o time também nessa saída, dar uma compensação para essa saída de bola do Flamengo, né, Mari?
na ótima análise do Eugênio, a gente consegue perceber como o Flamengo, ele se permite virar refém do time que está com a bola, né? Ele é facilmente envolvido pelos passes, assim, ele fica completamente perdido na marcação da bola e na marcação do homem. Então, assim, no primeiro lance que o Eugênio mostra do ataque do Vasco, no primeiro ataque, o Fabrício Bruno, ele olha para trás, aí depois ele volta, quando ele volta já passou por ele, alguém já passou. Então, o Flamengo, ele se perde nesse momento. O Felipe Luiz, ele pode trazer essa tranquilidade também. Eu acho que a liderança dele também dentro de campo pode dar gente, calma. Né? Não precisa desesperar no primeiro momento que o time adversário tem a bola. Mas é uma preocupação desse Flamengo para essa final. Porque são características de times e jogadores que gostam de jogar com a bola. Bom, a gente vai falar mais sobre o Flamengo ao longo do... Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? É aquilo. Eles focaram em alguns pontos aí, né? Que me chamaram a atenção sobre jogadores intocáveis. Quando esses jogadores intocáveis, que é o quarteto, não começa a jogar bem, a apresentar um bom resultado com o Vitor Pereira, óbvio que o Vitor Pereira vai ter que ter liberdade para poder mexer. É uma coisa que ele ainda não tem, está tentando adquirir essa liberdade para poder mexer no quarteto. Está conseguindo aos poucos, mesmo em cima de crítica, porrada, ele vai ter que mexer. O Ribeiro já é banco. Sofre problema de lesões também, principalmente do Arrascaeta, que é o cérebro do time ali no centro de meio de campo, com lesão. Na minha visão, o Everton Ribeiro deve fazer essa função caso o Arrascaeta não jogue. E outra coisa, o Gabigol vai se tornar normal o Gabigol começar a sair nas partidas, né? Ser substituído praticamente todo o jogo. Isso, na minha visão, vai acabar se tornando normal. E o Pedro, ele, na minha visão, pelo esquema tático, o Vitor Pereira gosta de implementar, né? Com centroavante 2 pontas lá. O Pedrovski, ele vai começar a se tornar um jogador intocável no Flamengo. A gente raramente vê o Pedro sendo substituído. Porque é um cara que tá lá dentro da área, vive marcando gols, é um jogador que segura a bola quando o Flamengo tá sendo pressionado. Joga a bola no Pedro, o Pedro consegue segurar a bola. Então o Pedro, para mim, vai ser um jogador intocável nesse Flamengo até o momento, né? Outro ponto, sobre a defesa. A defesa, sim, a gente sabe, todo mundo sabe que é o principal o problema do Flamengo. Esse sistema de 3 zagueiros fica muito vulnerável em questão de bola parada, bola aérea e quando o time sofre contra-ataque. É impressionante que a recomposição do Flamengo é muito lenta quando sofre um contra-ataque, né? Questão de jogo aéreo, nem se fala. Espero que nessas 2 semanas que o Flamengo tá tendo aí, consiga ajeitar tudo, botar as casas em ordem para dar sequência da temporada, né? Óbvio, pode acontecer essas 2 semanas de preparação, chegar no primeiro jogo, dia 1º de abril, né? O Flamengo apresentar um péssimo resultado. E aí, como acontecer, né? Treinar 2 semanas para chegar no jogo e não jogar nada. Pode acontecer, mas eu espero, sinceramente, o Flamengo que essas 2 semanas que o Vitor Pereira tenha, consiga botar o time em ordem, a defesa não sofrer tanto, ele achar algum estilo de jogo ali. E fazer o Flamengo jogar bola porque tá precisando urgentemente, né? Então a cabeça dele vai embora, meu filho, sinceramente. Na minha visão, caso o Vitor Pereira não ganhe, eu acho que ele é demitido, sinceramente. Então é isso aí, tamo junto. E é nóis. Deixa o seu like.